Me perdoe, espera um pouquinho para começar a gravação. Pronto, começou. Ah, ok. Agora, vai lá, pronto. Ok. Pode ir. Bem, nós vamos agora iniciar explanando um pouco mais a respeito daquilo que Jesus falou, que eu tinha mencionado aos irmãos, que era o falar do Senhor Jesus, né, ipsissima vox Jesus, a respeito de aspectos de pessoas que têm uma capacidade racional e que seriam enviados para o meio dos judeus e que eles matariam, eles tal. Ou seja, o que é que Jesus estava falando? Que ele também enviaria os escribas dele, que ele também enviaria os profetas dele, e que eles matariam esses escribas, eles matariam esses profetas, eles matariam esses filósofos. E aí você tem, por exemplo, não foram esses judeus não pegaram Paulo e os outros discípulos e fustigaram eles em suas sinagogas? Fizeram. Não fizeram isso com muitos outros? Fizeram também. Então você percebe que, por exemplo, quem era Lucas, se não um grande escritor, historiador, é considerado o primeiro historiador cristão, é Lucas. Você percebe que muitos desses irmãos tinham grandes capacidades intelectuais. Paulo é um deles. O próprio, o nome dele, esqueci aqui agora, fugiu a minha cabeça. Barnabé? Barnabé é considerado também um grande erudito, né? Apolo, poderoso nas escrituras, é assim que se chamava Apolo, né? Não está dizendo que Apolo tinha poder sobrenatural nas escrituras, né? Está dizendo que Apolo tinha uma capacidade impressionante em relação à interpretação das escrituras, né? O próprio discurso de Estevão é um discurso impressionante. Se percebe que Estevão, né, tinha um pleno conhecimento do texto antigo. Então, e aí você nota, foram os judeus que apedrejaram ele. E Paulo, no caso, no início, Paulo estava lá consentindo com aquele momento. E esse texto aqui, ele não pode ser simplesmente parar, só pode parar, né, a sua percepção de realidade quando acaba aquele momento do primeiro século. Isso diz respeito a todos os gramáteos que vieram depois. Então, lembrando do princípio de racionalidade falado por Paulo em Romanos 12, quando ele disse, né, que é o vosso serviço espiritual racional. Então, nós percebemos que existem serviços os serviços cristãos, eles são sempre no âmbito da racionalidade, por mais que envolvam fé. Por mais que envolva a fé. A fé é um aspecto racional. Só que aí, no aspecto espiritual, Paulo explica isso, né? 1 Coríntios, Paulo diz o quê? Que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Vai dizer que a sabedoria de Deus não é um assunto racional? É um assunto racional a sabedoria divina. Só que ela é tão alta que ela está acima de toda a sabedoria humana. E por isso, naquele momento, para os gregos, era loucura. Porque você imagina o que seria, né, para os gregos, mas diz o verbo ser crucificado. Para os judeus, Deus ser crucificado. Então, é loucura para um, escândalo para outro. As duas realidades estavam sendo colocadas, né, diante deles, naquela explicação de Paulo, como sendo um, digamos assim, um grande abalo no que eles criam. Então, Deus é a verdadeira sabedoria de manifestação. Esse princípio está lá em diz Provérbios, né? Principalmente capítulo 7, 8, 9, são 3 capítulos assim muito homogêneos a respeito da sabedoria, e vale a pena sempre observar aqueles textos, pois ali está falando do verbo pré-encarnado e também do o verbo eterno, né? Sua coexistência com o Pai antes que o mundo existisse. Agora, nesse texto aqui, venham comigo para Mateus 23, a partir do verso 29, que vamos verificar exatamente aquilo que eu estava me referindo, ao que Jesus falou, que ele enviaria, né, os seus racionais. Né? Eu estou explicando desta maneira para que se entenda que o Senhor se move por meio de todas as manifestações que têm direção do seu Espírito. Por exemplo, no aspecto da fé, nós não podemos negar, por exemplo, o que foi feito pela vida de muitos homens que têm fé. Olha o que aconteceu, por exemplo, na África, quando esse Reinhard Bonk
manifestou-se na África. Irmãos, é uma coisa impressionante o que foi o ministério daquele irmão na África, né? Entre muitos outros. Sandro escreveu aqui, bem sei o que significa defender a simplicidade da aplicação da palavra, sem floreios para se tornar tragável. Exatamente, meu irmão. E eu sei disso, né? Eu sei disso, sei muito bem do que o irmão está falando. Pude estar com o irmão na proximidade com esse sofrimento, né, meu irmão? Bem, então nós olhamos e percebemos que as manifestações são muitas, mas também não podemos negligenciar que Deus se manifesta em assuntos que às vezes não entendemos. Como, por exemplo, como poderemos entender que Deus utiliza homens e mulheres em grandes especialidades linguísticas para poder pegar quase 6.000 documentos inteiros, parciais e fragmentos, pedaços de documentos, analisar eles, realizar um método de comparativo em uma maneira de escrita que não é como a que temos, absolutamente garrafais, porque não existiam letras minúsculas, não esqueçam disso, idiomas antigos não existiam e só vai passar a acontecer a partir do século V depois de Cristo, até o latim eram em letras garrafais, e aí você percebe que não tinha pontuação de separação, só o grego continha um ponto segmento, um ponto de interrogação, dois pontos, ponto e vírgula como interrogação, e o hebraico um ponto de continuação. Fora isso, não tinha nenhuma outra pontuação nos sistemas gramaticais. Aí você pega esses quase 6.000 documentos, entre documentos inteiros, parciais e fragmentados, e esses homens e mulheres reúnem esse documento e formam um texto perfeito com 92% de precisão do Novo Testamento. Os irmãos sabem que nível de trabalho é esse? É um trabalho, irmão, absolutamente louvável e imprescindível. Ou nós não teríamos como ter precisão nas nossas traduções para os nossos idiomas. Então, olha um trabalho monumental, só que às vezes nós não damos valor. Né? E aí eu volto novamente àquela frase, né? Eu sempre gosto daquela frase do padre Paulo Ricardo. Parece que a Bíblia caiu do céu com capa, zíper e tudo. E não é verdade, não foi assim. O árduo trabalho de homens e mulheres neste sentido, desde o século XVIII, XIX, para preservar esse texto, no sentido de organização, e o século XX foi um dos principais, no final do século XIX, século XX, início do século XX, é fundamental. Hoje a coisa já é mais fácil, mas ainda assim há trabalhos incansáveis. Acabou de ser lançado, né, em português, em grego, né, mais o Novum Testamentum, uma nova edição do texto grego do Novo Testamento. O que é para nós maravilhoso, porque mais correções, mais precisão na comparação desses quase 6.000 documentos. Eu só estou falando do Novo Testamento, ou seja, ainda tem um trabalho do Antigo Testamento. São menos documentos, mas também é trabalhoso. Agora, imagine tudo isso antes do século XVIII, à luz de candinheiro, o povo fazendo as cópias. Só aí você percebe que Deus utilizou muitos gramáticos, muitos escribas em seu favor. Aí a frase de Jesus faz todo sentido. Jesus enviou os seus especialistas, ou seja, assim, Jesus estava dizendo assim para eles, assim como vocês têm os seus escribas, né? Viu, fariseus? Eu vou enviar os meus, e vocês vão completar o sangue dos profetas que vocês mataram no sangue deles. Dito e certo, Estevão foi o primeiro. Vocês vão entender? Na verdade, o próprio Jesus foi o primeiro. Eles condenaram a Jesus. Estevão é o primeiro no sentido de discípulo. Estevão é o primeiro. E aí começam a vir os outros sendo mortos. Pelo discurso de Estevão se percebe que Estevão era uma pessoa muito estudada. Era um diácono, mas era uma pessoa que tinha capacidade plena. Glória. Um discurso impressionante. Né? Então vamos ler esse texto rapidinho para nos situar e voltarmos para o aspecto geral dos fundamentos. Então, Jesus, né? Não esqueçamos, isso aqui é um ipsissima vox Iesus, né? O que saiu da própria boca de Jesus. Então Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Observe que ele expressou aqui escribas. Ou seja, ele está falando daqueles escribas, daqueles mestres da lei ali,
que também falavam da lei como verdade, mas a sua própria vida também era uma hipocrisia. Né? Então, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas. Está vendo? Eles matavam profetas, né? Adornais os túmulos dos justos, não só profetas, mas todo homem justo, que com certeza a vida incomodava eles matavam e preparavam os sepulcros. E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Ainda tem coragem de dizer isso, né? É como se ele estivesse dizendo assim, ó, se eu estivesse lá com Arão, eu não permitiria que o povo cometesse o pecado do bezerro de ouro. Oh, que povo orgulhoso. Ele está praticamente dizendo isso aqui. Né? Se eu estivesse lá, eu diria, faria até um alerta a Moisés: Moisés, não vá ferir a rocha, esse povo está lhe provocando o espírito. Irmãos, a gente é hipócrita demais, irmão. Que negócio impressionante. Jesus sabe desnudar a nossa vida. É uma coisa impressionante. Aí, dizer, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Ou seja, seus pais mataram, agora vocês vão completar o sangue que seus pais derramaram. Olha o que Jesus está dizendo. Isso aqui também não deixa de ser uma profecia, um prenúncio do que eles vão fazer. E eles fizeram com Estevão, com Jesus e com Estevão, e consequentemente com os demais. Então ele diz: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, ou seja, por tudo isso, eis que eu os envio. Agora quem está enviando é quem? É Jesus. Que tipo de pessoas o Jesus está dizendo que vai enviar para eles? Profetas, que os pais deles matavam, profetas, sábios, né? Esdras era um sábio também, né? Sábios. Salomão era um sábio, né? Sábios. E o quê? Escribas. Só que aqui agora não são os escribas deles, são os escribas de quem? De Jesus, de Cristo, exatamente. Aqui a expressão, por exemplo, no latim, a expressão utilizada no latim, o verso 34, cadê? Ideu ec ego mit et vos profetes et sapientes et scribas. Ou seja, sapientes aqui no sentido de quê? De sábios. Então estamos falando de quê? De pensadores. E o que? Escribas. Ele faz a mesma tradução que foi colocado no português. E no grego crítico, é o mesmo, já verifiquei no grego recebido, do texto receptus, utilizado por Lutério, da tradição, é a mesma expressão. Aqui diz, cadê 34? É isso, 34? 34. Isso. Diatuto idu ego apóstolo pros opotes. Desculpe, eu pulei aqui. Pros humos profetes kai sofos kai gramates. Sofos, ali está falando então de quê? De filósofos. E ao final, gramates, porque escriba para o grego é gramates, ou seja, aquelas pessoas envolvidas com as letras. No sentido grego, gramático é aquela pessoa que está envolvida com a língua, com as letras, ou seja, um escriba. Então, o que isso mostra para nós? De que Jesus está dizendo, então eu vou enviar os meus para vocês. Por exemplo, lembra quando estudamos, quem participou da conferência, os outros eu saliento esta lembrança? Nós vimos lá que Jeremias tinha seus escribas, né? Jeremias está lá falando e diz lá que o escriba estava escrevendo para ele. Então aquele escriba ali não é um escriba do meio dos fariseus. Ele é um escriba de quem? Do Senhor, a serviço do profeta, a serviço do Senhor. Enquanto ele falava, o escriba estava escrevendo, registrando tudo. E aí enviava para o rei. E o rei rasgando, até que, ó, vai lá, escreve mais uma. Essa ele não vai rasgar, não, ele vai querer ler. Foi a última. Quando ele leu, meu irmão, quando ele terminou de ler, tocou a trombeta de Nabucodonosor nos portões.
Meu irmão, cada letrinha do que ele leu se cumpre. É uma coisa impressionante. É algo impressionante. Toda vez que eu leio aquele texto, eu fico assombrado. Meu Jesus Cristo, como é que isso acontece assim? Né? É uma coisa assim. Ele estava lendo o texto, né? Um dos sátrapas deles, né? Estava lendo para ele o texto. Quando ele finaliza as palavras, se cumpre. A trombeta de Nabucodonosor toca aos portões de Jerusalém e cada linha do que ele tinha lido começa a acontecer. Até chegar o momento que Nabucodonosor pega ele no deserto, mata os filhos, diz para ele, né? Tua última visão são teus filhos morrendo. Mata os filhos e vaza seus olhos. O rei Zedequias, não é isso? E isso é assim tremendo, né? Como essas coisas aconteceram. Então ali é um escriba do Senhor. Então você vai ter os escribas do Senhor em toda a história. E eles matavam os profetas. Então Jesus está dizendo para ele assim: bem, escribas e fariseus, eu enviarei então os meus profetas para vocês completarem o sangue de seus pais. Vós mesmos dizeis que vocês são filhos deles, que matavam os profetas. Agora eu vou enviar para vocês, a fim de que vocês completem essa quantidade de sangue de julgamento. Vou enviar profetas, mas vou enviar também sófos, sapientes, sábios e também escribas, ou seja, gramates. E aí nós verificamos, né, que você tem várias pessoas envolvidas com esses assuntos. Mas, por exemplo, irmãos, que tipo de... Eu não estou dizendo aqui que temos que colocar esses irmãos em algum pedestal. Não é isso que eu estou dizendo. Eu coloquei no grupo de estudos clássicos, se algum de vocês estão lá inseridos no grupo de estudos clássicos, ontem de madrugada, eu tinha colocado, como é o nome, deixa eu só verificar aqui, um texto um livro, né, que está a R$6 em Kindle, do David Nagel, que é Filosofia, a Guia para Estudantes. É um irmão profundo, mas é filosofia. E aí também o do grande James W. Sire, que é Cosmovisão como um conceito, dando nome ao elefante. Né? E também coloquei o do Francis Schaeffer, que é considerado o maior filósofo cristão que existiu. Este homem é um fenômeno, né? Gênesis no espaço. Ele vai analisar os aspectos da criação sobre a perspectiva filosófica e astronômica, né? Mas também coloquei a filosofia cristã de Cornelius Van Til, né? Entre outros textos de Agostinho, que também é um dos maiores pensadores cristãos. Ao colocar esses textos lá, sugerindo que os irmãos comprassem, a Érica colocou aqui, completando a taça da iniquidade na geração dele. Exatamente, o sentido é esse aí, Érica, realmente. Então, ao colocar ali esse texto, o que é que eu estava recomendando aos irmãos? Que aquela leitura era fundamental para irmãos que queriam aprofundar o seu pensamento nos estudos clássicos, principalmente nos estudos clássicos cristãos. Né? Ou seja, a formação desse indivíduo racional. Esse Sertilange, de certa maneira, diz que a verdadeira intelectualidade é aquela que leva o homem na busca pela elevação do espírito, ou seja, na busca da espiritualidade, e não o oposto. Um homem que estuda não deve se afastar de Deus, pelo contrário. O verdadeiro homem que estuda é aquele que, ao alcançar a sabedoria, percebe que existe a sabedoria superior, aquela que é indescritível, aquela que precisamos observar olhando para a realidade da divindade. Então, neste caso, nós percebemos esse aspecto, inclusive, da direção de Jesus em também ter irmãos como mestres na palavra, como profetas, como escribas, né, como gramáteos, como aqueles que vão cuidar do texto bíblico. Você imagine, irmãos, no 2º século, todos os apóstolos de Jesus morreram, inclusive os apóstolos nascidos fora do tempo, Paulo, Barnabé, né? Os nascidos fora do tempo, Apolo, Lucas, Marcos. Marcos e Lucas não eram discípulos de Jesus, irmão, diretamente. Às vezes a gente acha assim por causa dos evangelhos de Lucas e Marcos, mas não eram. Eles são nascidos fora do tempo. Mas todos eles já tinham morrido a partir do ano 90. Né? E quando chega o 2º século, quem sobrou?
os discípulos desses discípulos, os conhecidos como pais apostólicos, pais apologistas e, por fim, até o século IV, início do século V, pais sistemáticos, como, por exemplo, esse São Jerônimo, Agostinho de Hipona, que é o principal deles, é Agostinho de Hipona, o grande formulador da educação clássica cristã. E você tem exatamente em toda essa quantidade de irmãos, em todos esses séculos, quantidade de irmãos que foram imprescindíveis para que o texto bíblico fosse mantido. Mantido. O que isso mostra? Que Jesus estava dizendo que esses homens seriam homens utilizados por eles, enviados por ele, e que seriam mortos. Alguns deles não foram mortos da sinagoga, não, foram mortos por Roma, né? Foram massacrados pelos romanos. Mas a sua grande maioria perdurou durante eras. Em todos os momentos, em cada século, homens eram levantados por Deus para se dedicar nos mosteiros a fazer cópias da Bíblia, ou seja, mantendo o texto bíblico vivo. Vivo. Sim, o intelectual é consagrado, Érica, exatamente. O verdadeiro intelectual é aquele que a sua vida é consagrada a Deus. Nesse sentido, na perspectiva do que disse Sertilange. Partindo desse ponto de vista do que Jesus disse, e aí, só para concluir o pensamento, né? Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis. Não foi o que aconteceu? A Estevão, a paulada, a Pedro de cabeça para baixo. Pedro era um profeta. Pedro não pode ser considerado um escriba ou um sábio. Mas Paulo era um sábio. Lucas também o era. Então, muitos dos sábios foram, né, massacrados de várias maneiras. Outros perseguireis de cidades em cidade. Não era o que acontecia? Eles não estavam fazendo isso direto? Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Ou seja, eles iriam aumentar o sangue que os pais deles derramaram dos profetas. Em cima de quem? Em cima dos profetas enviados por Jesus, dos sábios enviados por Jesus e dos gramáteos, dos escribas enviados por Jesus. Essa classe de escriba aqui não é a mesma classe de escriba dos meio dos fariseus. Apesar de terem a mesma técnica linguística, a vida era outra. Não é verdade? Sim? Quem falou alguma coisa? Glória a Deus. Amém, meu irmão. Amém, Edelman. Então, essa é a realidade, né, dos escribas da parte do Senhor. Aqui, não, obviamente, Jesus está sendo muito específico pelo contexto. Mas, quando nós lemos as cartas e os outros detalhes, então nós percebemos o quê? Que nós temos os pastores, nós temos os profetas, nós temos os mestres, nós temos os evangelistas, né? Nós temos todos os irmãos e irmãs que estão envolvidos em todo o quê? Serviço espiritual racional. Com esse novo fundamento, esse fundamento agora ele é muito específico para aquele ponto que eu trazia pela manhã. Qual ponto? Por mais que eu e vocês tenhamos consciência da manifestação dos dons, nós não podemos simplesmente não utilizar a razão, achando que ser espiritual é não ser racional. Na verdade, ser espiritual é absolutamente ser racional, a verdadeira racionalidade. O oposto disso gerará uma inquietação de espírito, no sentido de fazer com que os irmãos, as pessoas, tenham somente experiências espirituais, sem nenhum tipo de controle, a ponto das pessoas dizerem: ah, mas foi o Espírito que me tomou e eu estou descontrolado. O Espírito não faz isso, irmão. O Espírito não descontrola ninguém. Ninguém. Senão, você vai ter que rasgar 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14. Tem que pegar esses 3 capítulos, rasgar e tocar fogo. Ou chamar Paulo de herege. Porque Paulo, nesses capítulos, é muito claro. O Espírito está sujeito ao profeta. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que o Espírito não pode agir sem a permissão e sem a racionalidade do profeta. Ou seja, os aspectos racionais estão envolvidos na fé. Crer em Deus é um assunto racional, porém de fé. Mas tem a ver com aspectos racionais. Tem a ver com aspectos da sabedoria divina, porém tem a ver com a fé. São essas realidades que às vezes escapam da nossa,
né, da nossa vida, escapam de nossas percepções naturais. Ou seja, nós cremos no Senhor por meio da fé, mas há racionalidade nesse aspecto. Eu não sei aqui, obviamente, quem é cessacionista, se há um cessacionista, como também não sei se vocês são absolutamente calvinistas, o que eu não sou. Ou se vocês são monergistas, o que eu também não sou. Compreendo a doutrina, mas não o sou. Eu sou um sinergista. Deus fez, né? Me perdoe de tocar nesse ponto. Deus fez e ofertou, mas Deus não quer robô. Se ele quisesse robô, ele já fazia robô antes do Éden para ninguém pecar. Então Deus fez e Deus colocou lá a árvore e disse, escolham. A escolha é um caráter divino. Jesus mesmo disse, Pai, eu estou aqui, a minha vontade é mas faça-se a sua. A escolha está presente na linguagem da Trindade. É um assunto de decisão. Jesus disse assim, ó. Jesus disse assim, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. É uma questão de decisão. Aí Jesus depois completa, aliás, no capítulo anterior ao capítulo 17, no capítulo 16, Jesus diz, enviarei o Espírito Santo e ele me glorificará. Me glorificará. Ou seja, a vontade do Espírito Santo é glorificar o Filho, a vontade do Filho é glorificar o Pai. Que coisa! Ou seja, na Trindade você percebe que há escolha de realizar alguma coisa em relação sempre ao outro. Ou seja, ninguém nunca fica com a glória. O Filho glorifica o Pai, o Espírito glorifica o Filho, e o Pai diz assim, glorificando o Filho, este é meu Filho, em quem tenho todo prazer. Irmão, que coisa! É uma coisa assim impressionante, você fica estonteante de alegria ao perceber esse tipo de coisa. E então, como esse Deus poderia simplesmente dizer ao homem assim, ó, você vai me servir, ponto. Deus não faz isso, Deus não é tirano com ninguém. Então Deus diz assim, ó, eu estou ofertando tudo que é meu. Sabe o que é meu? Meu filho, tome. Então agora ele diz, bem, tá aí a solução do mundo. Aceite-o. É uma decisão. Foi como ele colocou no Éden com Adão e Eva, uma decisão. Ele precisava fazer aquilo, sabe por quê? Porque viver com Deus na eternidade é um aspecto de escolha. E mesmo Adão e Eva não tendo pecado, eles tinham que decidir por si mesmos. Assim como na eternidade, em tempos que nós não sabemos, houve um período que os anjos tiveram que escolher. E por isso seguiram a Satanás. Satanás também teve que escolher entre ele mesmo e a realidade de servir a Deus para sempre. E por isso se tornaram anjos eleitos e outros anjos caídos. Os irmãos entendem isso? Esse nível de dimensão da realidade divina em relação às escolhas tanto de seres celestiais quanto de seres terrenos? Aí, irmão, vem uma questão. Os fundamentos para serem alcançados, no que diz respeito a nós cristãos, nos estudos dos idiomas antigos, diz respeito aos aspectos de abandonarmos aqueles assuntos relacionados à pura manifestação espiritual. Deus é espiritual, mas a sua compreensão é por meio de uma fé racional. Ele quer que nós o entendamos. Você sabe, e aí para finalizar este ponto e entrarmos nos outros assuntos, você sabe o que Jesus disse a respeito da vida eterna? Vem comigo em João 17, e aí finalizamos este ponto e entramos nos outros assuntos. Vem comigo em João 17. Olha o que... esse Sandro escreveu aqui, Hebreus 11:1. Nós lemos, vamos ler daqui a pouco então, para podermos finalizar este ponto. Olha o que Jesus escreveu no João 17, a respeito da vida eterna. 17:3, ele disse assim, e a vida eterna é esta. Quem está falando aqui é Jesus. Viu? Isso aqui é o quê? É ipsíssima vox iesus. Quem está falando é Jesus, é o que saiu da boca dele. É o registro de João, daquilo que ele ouviu da boca do próprio Jesus. Ipsíssima vox iesus. Olha o que Jesus diz. A vida eterna é esta. Se alguém disser que é outra coisa, irmãos, não é. Os irmãos estão entendendo? Se outra pessoa disser que a vida eterna é outra coisa, não é. A vida eterna é isso que ele está dizendo. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Como que se conhece a Deus? Por meio do Filho. Quando nós aceitamos o Filho, o Espírito Santo aplica isso em nós. Não é assim que diz lá? Diz que ele enviaria o Espírito Santo, está no capítulo anterior a este, e o Espírito Santo convenceria o homem do
da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Né? Do pecado porque não creem nele. Da justiça porque ele ia para o Pai confirmar o quê? O sacrifício dele. E do juízo porque o mundo e Satanás já estavam julgados. Ou seja, não, o fato de alguém não crer nele está condenado. Porque ele já aplicou justiça por toda a humanidade. O que cabe a ela é só aceitá-lo. E essa justiça é aplicada pelo Espírito Santo. Isso está onde? Isso está em Efésios capítulo 1, o selo do Espírito Santo. Então, quando ele diz aqui que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviasse, ele está dizendo que a vida eterna é um contínuo conhecer de Deus na pessoa do Filho. E isso, irmãos, é o quê? É racionalidade divina. Isso é razão divina, é sabedoria divina. Então, um dos fundamentos, esse é o quarto, para este aspecto dos estudos dos idiomas antigos, no sentido cristão, é exatamente entendermos que os assuntos espirituais se discernem espiritualmente. Entretanto, por meio da razão, nós precisamos entender que há racionalidade na fé. Senão Paulo estaria louco ao escrever o serviço espiritual racional. Há razão. Eu opero milagres, Deus me deu esse dom, mas há racionalidade. Eu tenho um dom de fé, mas há racionalidade. Eu tenho um dom de cura, mas há racionalidade. Eu falo em línguas, mas há racionalidade. O Espírito me toma, mas há racionalidade. Se o Espírito te tomar e você disser que não controlou, irmão, ou você é muito infantil, espiritualmente falando, ou você está mentindo. Dos dois, um. Porque um irmão maduro, mesmo que o Espírito o tome para operar um milagre ou para realizar alguma operação espiritual, esse irmão vai se manifestar de maneira racional. É isso que a Escritura está ensinando. E se você ler 1 Coríntios 12, 13 e 14, é a mesma coisa. Eu não vou lá para não demorar nos pontos, porque são aspectos de fundamentos aqui iniciais. Tá bom? Lendo aqui um pouco que isso, fala da fé racional. Vou ler o texto que o Sandro comentou aqui. O Sandro colocou João 3,17, exatamente. Isso, ele veio para salvar, né? A Erika colocou aqui, não para condenar, exatamente. E Anderson colocou, né? Irmão Agostinho, bom dia, depois me passe seu zap, por favor. Bem. Agora, me permitam nos concentrarmos em outra questão. Né? Nos estudos, se nós vimos aqui agora que nós temos 3 bases, e aí a irmã que tinha me perguntado mais cedo a respeito das bases, nós temos 3 bases principais para esses fundamentos dos estudos dos idiomas antigos. Nessa base, há uma questão muito fundamental. Né? Por exemplo, o primeiro objetivo dentro deste ponto é aquele que eu comentava no início. Qual é ele? O fato de haver irmãos e irmãs com corações ortodoxos, uma vida ortodoxa, no caso, uma ortopraxia, ao mesmo tempo uma ortopatia, né? E, inclusive, vai ter um curso a respeito deste ponto, desses 3 pontos, né? A ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. O irmão Anderson vai ministrar esse curso. E essa realidade da vida cristã, de um ortodoxo, precisa estar engajada no interesse daquele que vai estudar as línguas antigas. Então, nós precisamos de irmãos e irmãs que entenderam que precisamos, em um mundo contemporâneo absolutamente distorcido, inclusive distorcido dentro da praxis da igreja hoje, que se tornem homens e mulheres fiéis no Senhor para contribuir com este assunto da tradução dos textos antigos. Ou seja, uma cooperação como gramáteos do Senhor, né? Como sábios do Senhor, a fim de poder contribuir com este ponto. A segunda questão é o objetivo de sermos bons exegetas, né? Irmãos envolvidos, né? Irmãs envolvidas com o aspecto dos estudos bíblicos, a fim de que haja uma exegese adequada e uma interpretação verdadeiramente correta do texto, para que não haja distorções da realidade. E, em terceiro lugar, não menos importante, o aspecto da
satisfação em ler os textos antigos em seus idiomas originais. É óbvio que há uma satisfação, mas diz que não deve ser menosprezada por conhecer os textos antigos, salientando que conhecer textos antigos não leva ninguém à espiritualidade alguma, tá certo? E aí vem o ponto último, quarto, especificamente para cristãos, de percebermos que viver uma vida espiritual é viver uma vida verdadeiramente racional. Um serviço espiritual requer racionalidade. Uma manifestação de dom correta requer racionalidade. Né? Jesus fez uma coisa impressionante, se você notar. Jesus foi chamado e, de repente, quando ele foi chamado, ele, para algumas curas, ele olhava e determinava algumas coisas. Uma delas era a fé, a outras para que não contasse a ninguém, né? Mas em alguns lugares ele não foi. Por exemplo, disseram que Lázaro estava muito doente e ele se demorou aí. E Lázaro morreu. Talvez alguém dissesse assim, então Jesus foi irresponsável? A questão não é essa. A questão é que Jesus sabia que aquele não era o momento. O momento era para ir quando ele tivesse morrido. Mas ainda assim Jesus chorou. Jesus sabia que o momento era outro, mas ele ainda chorou pela morte dele. As duas coisas não estão separadas. Mas também elas não são, apesar de serem independentes, elas ocorrem mesmo você sabendo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe racionalidade até para se exercer uma cura. Existe racionalidade até para se ressuscitar alguém. Existe racionalidade para se manifestar as realidades divinas. Só que óbvio que algumas dessas manifestações são irracionais do ponto de vista de um incrédulo. Até que ele olha para aquela manifestação e a fé o toma e ele crê, né, no espiritual, na pessoa de Cristo, pela manifestação daqueles que estão realizando aquele serviço espiritual. Então, eu preciso entender que há racionalidade na manifestação. O discurso de Estevão prova isso, um discurso puramente racional em alguém que estava com uma vida espiritualmente correta. E eles que rangiam os dentes de ódio, pegando em pedras para matar Estevão. Rangiam de ódio. Tamanho era a perfeição do discurso. Parece que o discurso de Estevão lembrou esse discurso de Jesus dos Ais. Né? Eles aqui estavam querendo matar Jesus por causa desse discurso aqui. Chamou eles de raças de víboras. Lembrou a eles que eles eram filhos dos pais que mataram os profetas enviados por ele. E que eles agora iam matar também aqueles que iam ser enviados por Jesus para aumentar o sangue da condenação deles. Racionalidade. Mas também fé. Essas duas coisas não caminham separadas. Às vezes nós compreendemos isso de maneira errada. Mas é óbvio que também não podemos deixar que estudos puramente intelectuais sufoquem a fé. Percebe? São caminhos, irmãos, de realidades múltiplas, das quais precisam andar de mãos dadas com a verdadeira espiritualidade. Há uma expressão que Carlos Alberto usa muito em todas as suas conferências bíblicas, né, que me ajude quem lembrar, Os trilhos da palavra. É essa, professor? Não, é a outra. É a outra. Mas diga essa daí para ver se tem a ver. Ele fala que o Espírito Santo, que é o combustível da locomotiva, né? Tem que andar nos trilhos da palavra do Antigo e do Novo Testamento. Poxa, é verdade. Então ele fala dos dois. Então tudo tem que estar sempre um espírito exercitado, uma mente treinada. Pelo menos essa é que me marcou. Eu me lembro dessa também. A outra é a expressão: uma verdadeira vida teológica precisa de uma verdadeira vida de espiritualidade. Aí ele criou aquele lema, né? Teologia e espiritualidade. As duas coisas andam juntas, né? Você faz teologia, é o âmbito da intelectualidade, é o âmbito dos estudos
escriturísticos, mas você também vive uma vida piedosa, é o âmbito da espiritualidade, da busca interior, da santificação, ou seja, teologia e espiritualidade. Tem a ver também com essa questão, justamente, né? Ou seja, a manifestação espiritual nos trilhos, né? O vagão nos trilhos, né? Porém, nos trilhos da palavra. Ou seja, você tem uma manifestação de fé pelo Espírito, mas você está sempre amparado pela realidade gramática. Né? Você está fixo na palavra, você não está se perdendo nela. Bem, esses pontos, né? Alguém colocou aqui, teologia devocional, a prática da espiritualidade, isso. Vida equilibrada, exatamente, equilíbrio sempre nesse sentido. Então, vejamos agora algumas questões. Tendo todos esses panos de fundo, objetivos, esse fundamento básico em relação à questão da racionalidade necessária, nós temos algumas questões que vamos verificar todos esses próximos dias que estaremos juntos, que é os fundamentos para o estudo do hebraico, do aramaico, do grego e do latim. Quais são esses fundamentos principais? Nós podemos dizer que os fundamentos estão nos detalhes de conhecer, pelo menos, aquilo que é fundamental dentro da estrutura dessas línguas. Vocês vão conhecer, inclusive, que essas línguas não tinham aparato gramatical. Aí vocês perguntam, como que uma língua não tem aparato gramatical? Não se existia estrutura gramatical. As pessoas simplesmente falavam e simplesmente escreviam aquilo que elas falavam. Não havia regra gramatical nessas línguas. A primeira regra gramatical que veio a existir foi a partir do século 100 a.C. Isso leve. Sabe qual era essa regra? 100, 200 e 100 a.C. Era simplesmente conhecer alguns pontos de separação e como organizar a ideia. Era isso. Mas não tinha, como é que se diz, o que era objeto direto, substantivo, verbo, predicado, sujeito, número, caso oblíquo. Não tinha nada dessas coisas que nos tiram o couro da cabeça, né? Quando estamos estudando uma língua. Né? Quem são os mais jovens, ou quem estiver agora estudando português, sabe muito bem do que eu estou falando. Chega a dar vontade, né, de desistir, mas não pode desistir. O estudo da sua língua é a preservação da sua própria cultura. Você imagine se essas pessoas não se dedicassem a serem copistas, a copiarem os textos. Elas estariam desistindo da cultura, no sentido assim, mais universalmente falando, de preservar aquilo que ela acreditava, a própria fé dela. Entenderam? Uma das coisas que também é interessante perceber a respeito deste ponto é que somente no século terceiro e quarto em diante é que começam a surgir os primeiros estudos de gramática mais aprofundados, algumas coisinhas a mais, alguns pontos mais de separação, de pausa, começaram a surgir. E a partir do século V começou-se uma manifestação por letras minúsculas. Você tem ideia do que é você ler um texto somente maiúsculo, um texto gigante somente maiúsculo? Vocês vão ver isso no curso. Esse curso aqui é justamente para poder fundamentar vocês. Eu vou apresentar na tela os textos, como era o texto do Antigo Testamento, como era um texto do Novo Testamento, o texto mesmo daqueles séculos que não tinham nenhuma letra minúscula. O susto é tremendo. Você olha para aquilo, se você já toma um susto quando você vê um texto grego, um texto latim, um texto em aramaico, em hebraico, você vai tomar um susto quando você vê como eram as cópias. Aí você vai ter dimensão profunda do que era fazer uma cópia do Antigo Testamento, o que era fazer uma cópia do Novo Testamento. E a necessidade de termos cada um dos irmãos envolvidos com a possibilidade de, no futuro, quem sabe, ser usado por Deus para preservar. Se não para preservar o texto, usado por Deus para ser também uma pessoa usada para fazer boas interpretações do texto e assim preservar a doutrina. Porque a má interpretação é que leva a várias heresias. A má interpretação é que leva a várias questões equivocadas. E no melhor dos âmbitos das questões, nos mais simplórios, entretanto não menos importante, é justamente o fato de poder ler nos originais e, inclusive, contemplar outros textos que não são textos cristãos,
que você pode ler também por aprender esses idiomas antigos. Então, este ponto dos fundamentos, digo para vocês, vocês precisam e vão ter esse toque, né? De quais eram os princípios gramaticais iniciais. Hoje, obviamente que nós temos uma profundidade muito maior quando estudamos os idiomas antigos, porque já existem gramáticas formuladas com grande compreensão e vasto conhecimento gramatical estrutural das formulações das sintaxes. Sintaxe, nesse caso, seria a construção das frases, né? Os períodos, aquilo que quando você estudou português, os períodos, entende? Eu sei que quando tratamos desses pontos, às vezes nos vem grande cansaço. Poucos são os irmãos que gastam tempo quando vão ler um texto bíblico, pegando uma gramática para poder não se equivocar na sentença. Eu sei que isso é uma verdade, mas se você se dedica a ser um grande exegeta, você vai precisar gastar tempo na gramática, inclusive do seu idioma, se você não conhece a gramática no outro idioma. E digo mais, mesmo que você conheça a gramática profunda do hebraico, a gramática profunda do grego, a gramática profunda do latim, mesmo que você conheça, como você faria uma tradução correta para o seu idioma se você também não conhecer a gramática profunda do seu idioma? Percebe, irmão? Você precisa conhecer a gramática desses idiomas, mas precisa conhecer a gramática do seu idioma. Conhecer a gramática do seu idioma garante que você também vai fazer uma aplicação de tradução correta na hora de traduzir para o seu vernáculo, o seu próprio idioma. Então, os fundamentos passam por esse conhecimento da gramática. No caso dos idiomas antigos, nós vamos ganhar 2 tempos. Olhar a gramática básica, como elas eram formuladas, e o corpo que ganhou quando elas foram reconstituídas. É por isso, inclusive, que o latim clássico é chamado de latim reconstituído, porque houve-se um estudo gramatical de como aquele idioma era tratado. E percebeu-se que sua estrutura, né, não vivia a mesma ordem do português, por exemplo. Nós sabemos que o sujeito e o objeto, eles são um ou outro pela posição que estão na frase. O cachorro mordeu Ricardo. O cachorro, nesse caso, é o sujeito, e o objeto é Ricardo, que foi mordido pelo cachorro. Maldito cachorro. Né? Agora, se eu trocar isso, né? Ricardo mordeu o cachorro, né? Eu estou dizendo que Ricardo agora é o sujeito e o cachorro foi mordido por Ricardo. Que loucura de Ricardo morder um cachorro. Vai ser mordido de volta. Então, nós sabemos que é um sujeito pela ordem da frase. No latino é assim, no grego não é assim, no hebraico não é assim. Nessas línguas antigas, o que tem a ordem não importa, o que importa é a terminação. Terminação. Principalmente no grego e no latim. E o grego, irmão, nossa, Jesus, por isso que quando eu digo, ninguém acredita, eu digo, grego é mais difícil que hebraico. É uma loucura. Porque você tem flexão nominal, flexão verbal, flexão adverbial, é flexão em tudo. Tudo tem flexão. Então, é uma loucura o grego. Uma loucura. E, de fato, até os tempos verbais têm flexão. Então, você se sente estudando realmente um idioma muito complicado, além de haver um tempo verbal que no português não existe referência. Compreendeu? Então, aí sim, vamos estudar. Não vamos estudar o idioma. Isso aqui é fundamentos para o estudo. Isso aqui não é o curso de idiomas. Nós temos um grupo que vão formar a primeira turma de idiomas EAD. Né? O estudo do grego, o estudo do hebraico, o estudo do latim. Mas a primeira turma já está, inclusive, a maioria das pessoas já estão lá pronta para estudar. Mas esse curso aqui são as bases, esses fundamentos necessários. E estamos entrando nessa questão agora. Deixe-me ver agora um outro ponto importante desta aula de hoje. A questão da elaboração do texto bíblico e os idiomas presentes. Por exemplo, quando eu me interesso em estudar os idiomas antigos, cabe-me perceber o interesse de Deus nesses idiomas.
Neste caso, tratando-se do texto bíblico, o interesse é muito importante da parte divina. Se o hebraico fosse um idioma, eu gosto sempre de fazer essa ressalva, um idioma santo, como gostam de dizer os cristãos que querem quase que querem circuncidar-se, se o hebraico fosse santo, Deus não utilizaria o aramaico e Deus não utilizaria o grego e nem o latim. Por exemplo, eu gosto sempre desse exemplo aqui que eu dou. Há uma citação na genealogia de Lucas, que é a citação de um Cainã. Quem esteve na conferência viu eu explicar sobre este ponto. Então você vai para o seu Antigo Testamento. Você está no português lendo. Poxa, Lucas citou Cainã, mas Mateus não citou Cainã. Mas Lucas citou. Quando você faz a comparação das duas genealogias, você sabe, né? A de Lucas está falando da genealogia de Maria. E a de Mateus está falando da genealogia de José. Ambos da árvore de Davi. A diferença é que a árvore de Maria, que vem de Davi, que passa por Salomão, é do outro filho de Salomão. Enquanto que a árvore de Maria, ou a árvore de José, que passa por Davi e passa por Salomão, né, já está dizendo, é de Salomão. Só que a de Maria é de um outro filho de Davi, que é, né, irmão de Salomão, e aí é outra árvore a partir depois de Salomão. Mas ambos vêm de Davi. Ambos vêm de Davi. Raiz de Davi. Ou seja, as duas genealogias provam que, por meio de José, mesmo sendo pai adotivo, vem de Davi. Por meio de Salomão. E por meio de Maria, mesmo sendo a sua mãe carnal, né, vem também de Davi. Apesar de não ser de Salomão, mas vem de Davi. Bem, o estudo não é da genealogia. Mas, na genealogia de Lucas, cita Cainã. Na genealogia de Mateus, não cita Cainã. Aí você vai lá despreocupado. Bem, ele está dizendo aqui que Cainã é depois de Arfaxade. Eu vou lá olhar em Gênesis. Aí você vai lá para Gênesis 10. Aí você vai lá. Cadê Cainã? Não está lá. Aí você fica preocupado, né? Aí se você for desavisado, aí você vai ler crítica textual de acadêmicos, aí os acadêmicos vão dizer que isso mostra claramente que a Bíblia não é um livro inspirado, é uma falha. E aí você entra em desespero, entra em bagunça espiritual, né? Entra em desespero. Aí você então resolve estudar o hebraico. Eu vou estudar hebraico porque deve estar no hebraico. Aí você vai lá em Gênesis 10, no hebraico. Chega em Gênesis 11, 12, cadê Cainã? Nem no texto hebraico está lá Cainã. Aí é de desesperar. Pronto que Lucas errou. Então o evangelho de Lucas não podia ser canônico, pelo menos. Você chega a considerar o fato. Por estar desavisado. Aí você entende que Lucas era o quê? Lucas era grego. Lucas não é um hebreu, gente. Lucas é um discípulo grego. Compreende? Que tipo de Antigo Testamento você acha que Lucas leu? Foi hebraico? Aramaico? Lucas era um grego. Então, que tipo de Antigo Testamento ele leu? Ele leu a Septuaginta. Exatamente, Érica. A Septuaginta. Sandro colocou, há controvérsias. Ricardo chutou o cachorro que eu mordei. Isso ia acontecer, com certeza, meu irmão. Então, quando você olha para o texto dito por Lucas, a genealogia, e você vai ler o Antigo Testamento na Septuaginta, tá lá Cainã. Aí você se pergunta, mas espera aí. Então o texto da Septuaginta está errado? Não. Porque Lucas é inspirado e colocou Cainã lá. E você se pergunta, então o texto hebraico está errado? Não. A questão é que quem traduziu o Antigo Testamento para a Septuaginta foram discípulos de Jeremias. E com certeza Deus deu essa autorização para colocar Cainã lá.
o motivo disso, eu não sei. Depois de estudar muito este assunto, eu não sei te dizer. Eu só te dizer o seguinte, que quando Lucas fez a sua investigação pormenorizada, como ele colocou no início do seu evangelho, investigação pormenorizada, significa que ele atestou a veracidade daquele Cainã existente. E considerando que o texto da Septuaginta estava correto e que Deus autorizou aquele texto, senão ele não utilizaria, inclusive, um nome que não tem no texto hebraico. Isso, irmão, já desmistifica esse assunto de que a língua hebraica é uma língua santificada, divina, entregue por algum anjo ou arcanjo. Entenderam? Hebraico era a língua que Deus transmitiu ao seu povo escolhido da antiga aliança a sua economia veterotestamentária. Aramaico é a língua na qual Deus deu continuidade nesta revelação veterotestamentária ao seu povo que estava vivendo na Babilônia e pós-Babilônia. Grego foi a língua escolhida por Deus para poder transmitir a todos os povos do mundo conhecido a sua economia veterotestamentária, da qual ele disse a Abraão: por meio da tua descendência, todas as famílias da terra seriam alcançadas. A língua mais falada no mundo naquele momento era o grego. Hebraico nem sabia o que era o mundo falar hebraico, meu amigo. Nem se fazia noção. Mas o grego era a língua mais falada no mundo conhecido por causa da helenização de Alexandre o Grande. E aí, ou seja, quando Jesus vem, o que é que acontece? O mundo conhece a respeito das profecias dele. Não é mais fácil ele se manifestar e ser visto nesse sentido? É aquilo que Deus colocou pela boca de Paulo em Efésios, né? Ele se manifestou, né, na dispensação, da plenitude dos tempos. Mas, irmãos, isso é uma das provas cabais do motivo de se estudar o grego também. E aí nós temos que ver esses fundamentos. E uma outra coisa é o latim. Quando você chega no quarto século, no terceiro século, Tertuliano e outros, Policarpo, já estavam escrevendo latim. E olhe que eram exímios em grego, mas já estavam escrevendo latim. Qual é o motivo disso? Porque Roma já estava conquistando o mundo inteiro. Roma já tinha conquistado a Grécia em 400 e pouco, 300 e pouco, antes de Cristo. Tinha conquistado parcialmente a Europa. E no século IV já estava conquistando o mundo. O mundo. O mundo ia falar que língua? O mundo ia falar latim, irmão. O mundo ia falar latim. Estava falando latim. Em que língua você acha que então o evangelho tinha que ser pregado? Em hebraico? Em grego? Não. Agora é em latim. Entende a manifestação de Deus e a maneira que Deus conduz essa questão? Deus tinha que conduzir isso, então tinha que mostrar essa questão, né? Pregar, levar o seu evangelho no idioma que é mais falado naquele momento. Então Jerônimo entra em ação. O que é que Jerônimo faz? Traduz o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o hebraico e o grego, para o latim, lançando o que? A Vulgata Latina. Mas por isso o latim é um idioma que deve ser sacralizado? Como alguns fazem? De maneira nenhuma. Nenhum idioma deve ser sacralizado. Aliás, deixa eu ser mais claro, mas nem mesmo línguas angelicais são sacralizadas ou devem ser sacralizadas. Se é que os irmãos entendem. Tem algum áudio aberto aí? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês compreenderam? Nenhum idioma... Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Não? Ninguém? Porque eu pensei que algum áudio estava ligado, eu pensei que alguém queria falar alguma coisa. Então, nenhuma língua pode ser sacralizada. Neste caso, nós temos essa clara questão ligada, mas diz, ao... Oh, meu Deus do céu. Ligada ao fato de que, se Deus fosse sacralizar o hebraico,
Então, não haveria parte dos textos em aramaico pós-babilônico. E nem haveria a tradução da Septuaginta usada por Lucas para mostrar a genealogia, incluindo Cainã, pós-Arfaxade. Mas também não teria o texto em latim, que inclusive hoje tem partes nele que solucionam problemas, tanto da formulação do texto do Novo Testamento. Ou seja, irmãos, esse fundamento também é um fundamento importante. Né? Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção antes de encerrarmos, na elaboração dos textos bíblicos e dos idiomas presentes, é as maiores dificuldades na interpretação bíblica quanto à linguagem. Neste caso, são os estilos literários. A escritura, ela é o livro, ela é o conjunto de livros que tem maior quantidade de estilos literários na história da humanidade. A Bíblia é o conjunto de livros que tem a maior quantidade de estilos literários na história da humanidade. Lá só não tem piada. Entendeu? Mas você vai encontrar, inclusive, aspectos ligados à poesia, à epopeia, né? Conto. Você vai encontrar legislação. Você tem de tudo naquele texto. Narrativa, né? Tragédia. Você vai ter muitas coisas importantes no texto. Né? Poema, romance. Né? Você tem muita coisa presente ali. Você tem também a narrativa histórica e a narrativa, como se diz, de contexto doutrinário. Então, uma série de estilos literários presentes, né? Você só não tem... você não tem também ficção, obviamente, né? Por favor. Você tem a realidade, né, dentro daquilo que é a vontade de registro bíblico, né? Então, nós vamos ver algumas questões. Por exemplo, existe também um termo utilizado dentro dos textos que, para compreender os momentos distintos dos períodos que foram escritos, o Gênesis, o Êxodo, e para isso é determinado, né, aquilo que é conhecido como terminologia eloísta. Isso vai ser visto também, né, significando que aquele texto, aquela quantidade de texto, aquele recorte textual, tem muita questão ligada à palavra Elohim, entende? Aí nós vamos perceber outras terminologias. Eu, inclusive, por conta do estudo mais aprofundado de Gênesis, eu criei algumas terminologias que eu acredito que são importantes, que não vejo muito nos estudos estilísticos relacionados a esse texto. Não vou abrir aqui porque é uma surpresa para vocês. Eu vou deixar esse documento, vou dar esse documento a vocês. Eu, apesar de ter dedicado um bom tempo para poder criá-lo, eu acho que esse tipo de conhecimento tem que ser passado adiante. Então, eu vou dar para vocês esse documento, porque além de analisar essas questões ligadas a terminologias específicas que acontecem no texto, dos recortes textuais, você vai perceber que existem outras terminologias que não são muito percebidas, mas eu pude perceber isso com a ajuda do Senhor e ao analisar muito essa questão, que essas terminologias a mais, elas dão-nos uma ideia realmente de estilos diferentes dentro daquilo que é conhecido como toledotes. Quem participou da aula de teologia do curso de exegese, né, pegou o documento. Os que vieram do curso de exegese pegou os documentos. Não pegaram os documentos? Eu coloquei lá esse documento contendo os toledotes com detalhes a respeito deste ponto, né? Com a ajuda do Senhor, quem sabe, né, eu venho a lançar esse livro. Desconhecido colocou, professor, qual a língua que era falada na época de Adão e Abraão? Ninguém sabe. Se alguém disser que sabe, irmão, pode ter dúvida. Existe suspeita, que seria uma língua raiz entre o hebraico, o aramaico, o fenício, no caso, o antigo hebraico, que é conhecido como proto-hebraico. O hebraico, o antigo fenício, o antigo aramaico, o antigo cananeu,
o antigo sumério e o antigo egípcio, ou seja, seria possivelmente uma língua ligada ao pictograma. Pensa-se, especula-se, por conta do quê? Por conta do tronco. O que é tronco linguístico? O tronco que une essas palavras. Quando você coloca em tabelas, eu posso mostrar isso para vocês. Na verdade, havia essa chance, eu posso complementar para vocês. Quando você vai olhar as tabelas, a mesma palavra para pai era a mesma para todos esses idiomas. A mesma palavra para casa era a mesma. A mesma palavra para cuidado era a mesma. A mesma palavra de todos eles. E as letras iniciais eram, de fato, simbólicas de pictogramas. Então, isso mostra que esses idiomas têm o mesmo tronco comum. Mas depois de Babel, nós temos, então, a divisão do tronco. E aí nós temos em Éber, bisavô de Abraão, Éber. O hebreu surgindo. Hebreu, hebraico, Éber. Então, a língua hebraica é como se o pai raiz, depois da divisão das línguas em Babel, o pai raiz do hebraico é o Éber. Porque hebreu é tanto que a formulação da palavra hebraico vem da palavra Éber. No caso, no hebraico, Ever ou Ivir. Esse é o sentido que está na raiz tronco. Então, assim como também os idiomas europeus têm um tronco. Qual é o tronco? A língua indo-europeia. Esse é o tronco raiz para as línguas como é que se diz? Digamos assim, nortenhas e as línguas também ali da Península Ibérica. Essas línguas são as línguas que influenciam tanto a América quanto parte do continente africano por causa da colonização. Então, nós falamos português, falamos espanhol e inglês. Toda a América fala essas línguas. Algumas partes, como o Canadá, também francês. Mas toda a América, ou seja, esses quatro idiomas, toda a América, neste caso, está pautado neste tronco também ligado à Europa, que é o inglês da Inglaterra, o português de Portugal, né, o espanhol da Espanha, então, e o francês, neste caso, da própria França. Então, neste caso, esses quatro idiomas que estão sempre em evidência no continente americano por causa do período de colonização. Tem também, por mais que haja hoje dialetos diferentes e ramificações diferentes, tem o seu tronco raiz na língua indo-europeia. Isso é o tronco. A mesma coisa acontece com a língua antiga. Há um tronco principal. O tronco principal está pautado na realidade de algum idioma que compreendiam esses idiomas antigos que eu acabei de citar. Sumeriano, proto-hebraico, aramaico, cananeu, egípcio. Você sente na formulação das letras antigas a mesma curva, o mesmo símbolo, né? Então seria uma língua realmente de grafia pictográfica, e tudo indica que seja isso. Inclusive, um dos documentos, um dos tabletes encontrado que fala de um toledote, ele está escrito em pictograma. Essa é a maior suspeita arqueológica que se tem deste tronco principal. Mas ninguém sabe de fato qual é essa língua que se falava no período daqueles que falavam uma só língua antes de acontecer a troca. Neste caso, não é somente Adão e Eva. Todas as nações, todos os povos, ou seja, durante 1800, 1900 anos, todo o mundo conhecido falava uma só língua. 500 e poucos anos antes do dilúvio e 200, 300 e poucos anos depois do dilúvio, até acontecer a divisão das línguas em Babel. Ou seja, durante quase 2000 anos, o mundo falou um único idioma. A partir de Babel, então, o tronco é rompido e novas ramificações da língua surgem. Então, mas ninguém sabe, ninguém consegue, se percebe de fato isso. Aí é notório, tá, gente? Todos os idiomas antigos, conhecidos como idiomas quadráticos, todos eles vieram de uma única raiz comum. Uma única raiz comum. Tudo indica que tem a ver com uma raiz pictográfica, mas não se pode afirmar, tá certo? Bem, a fim de finalizar, encerrar essa aula, eu gostaria só de dizer o seguinte para vocês.
existe uma tendência, né, da linguagem hebraica e aramaica de proximidade tal qual nenhuma outra tem. É por isso que quando você vai estudar hebraico, você nunca ouve falar de curso de aramaico. Já reparou isso? Você tem curso de grego, você tem até curso de grego clássico e grego koiné. Você tem até curso de grego bizantino, até curso de grego moderno. Mas você não ouve falar de curso de aramaico. É porque a proximidade das duas línguas elas são muito próximas. Agora, você tem um dicionário porque algumas palavras modificam seu significado. E aí, por isso que quando você compra um dicionário, não sei se vocês viram, o dicionário de aramaico, o dicionário de hebraico que eu recomendei a vocês, aqueles que vão fazer o curso de hebraico específico, você pode notar que é dicionário de hebraico e aramaico. Perceberam isso lá? É dos dois idiomas, por causa do significado de algumas palavras. Aí eu vou mostrar para vocês os dois textos, né? O texto hebraico e o texto aramaico. Você vai perceber, não há muita diferença. Há algumas curvas aqui, outras ali, mas o sentido geral. Jefferson, é porque talvez você não tenha percebido quando eu postei lá. Vai ter o curso, né? É um curso de hebraico de 6 meses, grego de 6 meses e latim de 6 meses. É para ler, o curso é para ler. Vai ler e interpretar os originais mesmo, com capacidade plena, tá certo? Depois eu posto o link para vocês aqui. Então, irmãos, essa é a questão do que ronda o aspecto dos estudos dos fundamentos dos idiomas antigos. Então, eu espero que essa introdução tenha sido uma introdução agradável, que tenha, de fato, levado vocês a um objetivo de entendimento. Próxima aula, vamos entrar a fundo em 3 pontos. Fundamentos para o estudo do hebraico, aramaico, grego e latim, que é aquela gramática básica, como essas línguas se estruturaram. A elaboração do texto bíblico, mostrando a vocês como esses textos eram escritos, qual era a movimentação de respeito em relação ao posicionamento das letras. Você vai perceber que em alguns textos as palavras estão absolutamente grudadas umas nas outras, é uma coisa assim, impressionante para se obter a realidade de qual palavra, qual artigo está presente ali. E as maiores dificuldades na interpretação quanto à linguagem. Neste caso, é o aspecto que eu falei para vocês. Já vou iniciar a aula entregando a vocês este documento, que é um documento que eu elaborei passando pelo aspecto acadêmico da percepção dos estilos e, ao mesmo tempo, da linguagem utilizada nos textos antigos, mas, ao mesmo tempo, uma ideia que eu tive de perceber isso. E vocês podem desenvolver suas próprias ideias, em relação a isso. Por exemplo, você está lendo o texto e você nota que aquele tipo de palavra está sendo sempre repetida. Aquilo é um caminho de se entender que aquele autor, ele toma sempre aquilo como exemplo a ser utilizado continuamente. É assim que se percebe quem é o autor de um texto antigo. Ou seja, existe uma mania, sabe, de quem escreve, uma mania da pessoa que escreve. Então a pessoa sempre usa aquela linguagem, ela sempre usa aquelas terminologias. Eu tenho manias enquanto estou falando. Vocês já perceberam isso. Outro professor tem outras manias. Isso acontece no texto escrito. Amém? Eu espero até aqui ter ajudado todos vocês.